E aí, turma, são 7 horas e 2 minutos. Vamos começar para a gente não atrasar demais. Antes de mais nada, um aviso importante. Quarta-feira, a gente vai fazer uma palestra. Na verdade, vamos fazer duas palestras seguidas. Essa quarta, depois de amanhã, dia 17, e no dia 24. As duas são direcionadas ao nosso curso. Nessa quarta agora, a gente vai conversar sobre direito das pessoas com necessidades especiais. Vai ser um debate muito interessante com alguns convidados, né, que a gente conseguiu para debater esse assunto. E isso vai ser uma escada para a gente, na semana seguinte, conversar sobre inovação voltado a pessoas com necessidades especiais. A gente vai conversar com o Eide Leão, que é um cara com uma expertise muito interessante. Ele tem uma história de vida e profissional muito bonita para a gente conhecer. Ele, inclusive, criou uma plataforma, junto com um professor do campus de Fortaleza, que ela é direcionada a deficientes visuais e é uma espécie de tablet específico para que essas pessoas tenham acesso à leitura. Então, vai ser um conteúdo muito interessante. Eu gostaria muito que vocês prestigiassem esses dois eventos. Inclusive, eu conversei com o professor Paulo e a aula de marketing que vocês teriam, ela vai ser assíncrona. Isso significa dizer que vocês vão ter como acompanhar tanto essa quarta, como na outra, que já vai ser da minha disciplina, certo? Vocês estão me ouvindo bem? O som está legal? Posso continuar? Bem, pode. Pode. Beleza. E aí, gente, para a gente dar andamento à nossa disciplina, a gente vai ter a nossa primeira aula síncrona hoje. Tivemos 2 encontros anteriores e todos dois foram assíncronos. Hoje, eu estou querendo explicar um pouco sobre esses momentos anteriores, né? Apesar de vocês já terem tido acesso a esse conteúdo por meio dos vídeos e da apostila. Mas, além disso, eu queria me aprofundar mais nesse assunto. Essa aula de hoje, em particular, é uma das minhas preferidas, porque ela traz uma vivência muito pé no chão sobre o cenário que estamos vivenciando. Hoje a gente vai conversar, por exemplo, sobre o desempenho de algumas empresas na Bolsa de Valores. Hoje a gente vai falar sobre os principais competidores no mercado mundial. Quem são os maiores players? Que práticas eles têm tido? O que é que eles têm em comum? Como o cenário mundial tem se desenvolvido? Ou como eu gosto de chamar essa aula, em que águas estamos navegando. Então, eu queria que vocês dedicassem um pouquinho mais de atenção a esse nosso encontro de hoje. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria explicar um pouco sobre a nossa disciplina. Vocês já notaram que eu começo primeiro a N1, depois, em outro momento, nós vamos falar da N2, que é o segundo e mais importante momento da disciplina de empreendedorismo. Tradicionalmente, no segundo semestre, as turmas fazem o que a gente chama de plano de negócios. É um documento um pouco denso e é um trabalho conjunto entre 3 disciplinas. Vocês têm empreendedorismo, marketing e contabilidade de custos, que eles são, vamos dizer assim, unidos por meio desse documento, que acaba valendo a segunda unidade de vocês. E aí, pessoal, é muito importante que vocês compreendam a importância desse trabalho, inclusive para o futuro profissional de vocês. Um profissional técnico em administração que não sabe nem ler um plano de negócios, o ideal é que ele saiba elaborar. Mas se você não souber nem ler esse documento, dificilmente você vai conseguir se posicionar como um profissional de administração, principalmente quando a gente discute a inovação em sua prática, né? Nas empresas. Deu oi, pessoal? Oi, pessoal. É meu filhote aqui. Papai tá dando aula, beleza? Tá bom. Então, gente, filhinho? Tá bom? Beijo. Vou já lá falar com você. Desculpa, gente. Estão me ouvindo? Sim, professor. Pronto, vamos lá.
E aí, para a nossa primeira unidade, a N1, vocês vão fazer alguns trabalhos e termina com uma prova no dia 15 de abril. Veja, eu já passei 2 trabalhos para vocês. Eu discuti um pouco sobre o mito da caverna de Platão. E aí eu queria que vocês refletissem um pouco sobre sua relação com o mundo cotidiano. O que é que ele tem a ver com a nossa prática administrativa. E aí, no segundo momento, na sexta-feira passada, 3 dias atrás, na verdade, eu perguntei a vocês sobre empreendedorismo e o exercício de ser empreendedor. Vejam, naturalmente, vocês não teriam bagagem teórica, e eu digo naturalmente, se você não considerar vivências anteriores de vocês, inclusive acadêmicas. Mas eu não tinha explicado nada sobre empreendedorismo. E propositalmente eu passei esses trabalhos para pegar uma visão um pouco mais crua de vocês. E é exatamente com essa intenção que a gente vai lapidando e evoluindo e percebendo onde estávamos no início da disciplina, para a gente conseguir refletir melhor sobre onde a gente vai terminar, como vamos terminá-la. E aí, no dia 2, eu vou passar para vocês um trabalho sobre Ikigai. É uma metodologia japonesa que eu vou explicar com mais detalhes ainda. E, por fim, vocês terminam o SN1 com uma prova valendo 5 pontos. Mas eu queria explicar um pouco mais sobre esses conteúdos que vimos nas aulas anteriores. A gente começa essa disciplina pensando um pouco sobre o mito da caverna de Platão. Algum de vocês já tem ouvido falar sobre isso? Sobre Platão e o mito da caverna? Eu não tinha ouvido falar, não, professor. O que é que você achou? Você e seus colegas, né? Alguém pode comentar alguma coisa? O que é que sentiu lendo e pensando sobre isso? Eu, particularmente, me identifiquei, porque, assim, eu achei que esse texto, né, ele abrange várias questões da nossa vida, ele se encaixa em praticamente tudo. Aí eu me identifiquei assim, porque eu vi, quando eu comecei a ler, eu vi logo uma questão de comodidade, entendeu? Aí eu me identifiquei. Mas, assim, foi mais isso. Eu vi muita questão da comodidade, da limitação e tal. E outros fatores também, por exemplo, ele se encaixa, eu percebi que dá para se encaixar em questões políticas, nosso cotidiano, em todos os aspectos dá para se encaixar aquele texto ali. Você consegue visualizar várias situações. Perfeito. Tem uma série de reflexões que a gente pode tirar desse mito. E aí, para quem não conseguiu ler, para quem por alguma razão ou outra nunca ouviu falar ainda sobre isso, eu vou tentar dar uma explicação geral. Platão foi um filósofo da Grécia Antiga, e esse mito da caverna, basicamente, é uma alegoria à história de Sócrates. Ele conta, a partir disso, a figura de uma pessoa sábia que quis tirar outras das trevas. E ele ilustra isso a partir de uma metáfora em que você teria prisioneiros que viveram a vida inteira acorrentados e eles viviam dentro de uma caverna. E tudo que eles viam eram projeções, eram sombras de outras pessoas que projetavam objetos. Como eles não conheciam nada fora da caverna, como eles não sabiam nada de nada, eles achavam que aquelas sombras eram reais. E aí eles acabavam vivendo em função dessas sombras. O Platão conta que uma figura conseguiu se soltar das correntes, conseguiu sair da caverna e viu... Oi? Pode falar? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Quer falar alguma coisa? Sobre esse mito, né? Eu estava fazendo agora, prestei atenção agora que é a minha vida, praticamente, porque o tempo que eu perdo olhando o Instagram é o tempo que eu perdo de aprender mais, né? Ou também assistindo programas que já são de sucesso. É o tempo que eu perdo para estudar sobre algum conteúdo que eu tenho dúvida e aproveitar minha vida. Não, foi bastante sobre minha vida. Dói, né, quando a gente pensa dessa forma, mas, assim, é muito importante que a gente aprenda com isso.
E saiba que não é um movimento exatamente de antes e depois de conhecer esse mito. O ideal é que sim, né? Mas o processo de crescimento, ele é feito de altos e baixos, né? A gente tem um período que a gente consegue se focar mais em nossos projetos pessoais, outros que a gente fica um pouco mais disperso em meio à mídia, em meio à alienação, e a vida é disso mesmo. Mas é importante que a gente fique se auto-provocando e se auto-cobrando um pouco, Aí, para que a gente não vive em função de sombras. Essa alegoria da caverna aplicada à administração, acima de tudo, é um exercício de você refletir sobre quem domina sobre sua vida. Existem pessoas que projetam sombras, projetam ideias, projetam conceitos, e muitas vezes a gente assume eles como verdades absolutas, quando, na verdade, a construção de verdade ela é um exercício pessoal, ela é um exercício de autorreflexão constante, em que nós temos um processo de amadurecimento próprio. É engraçado quando a gente consegue aplicar esse conceito ao que a gente viu lá em processos administrativos, né? Quando a gente consegue se enxergar como um processo inacabado em automodelagem. Mas quer falar alguma coisa? é tipo, sair do comodismo é algo que assusta, viu? Sim. Porque é aquele negócio, eu trabalhava antes de começar o curso, deixava minha filha com minha mãe, aí começou o curso, eu, não, mãe, eu vou só estudar, depois eu trabalho, vou cuidar da minha filha, senão quem vai criar é minha mãe, né? Mas não era para ter desistido, né? Porque era para ter persistido. Aí o tempo que eu tô em casa assistindo televisão, dormindo, é o tempo que eu podia estar trabalhando, né? Novos conhecimentos. Entende? É importante você ter o senso crítico de pensar sobre isso e buscar evolução, né? E aí, um conselho que eu dou, apesar de você não ter pedido conselho nenhum, mas se aplica a todos nós, é que a gente tem que tentar não se comparar com outras pessoas, mas se comparar com o que nós éramos, o que queremos ser e o que a gente tem que fazer entre uma coisa e outra, né? É um processo de evolução pessoal que é muito, muito doloroso, mas crescer dói, pessoal. Crescer é isso mesmo. E aí, entrando um pouco... Exatamente, dói mesmo, viu? Pois é, exatamente. Mas é muito bom fico feliz de você ter feito essa autoprovocação, né? Eu trouxe tanto o vídeo do Platão, quanto a história do Maurício de Souza, né? Que ele faz uma leitura bem interessante sobre isso, e vale a pena demais você ver que aquela história já tem até alguns anos, né? E aí, hoje, em vez da televisão, a gente tem o celular, que é a nossa fábrica de projeções, né? A gente se distrai demais em coisas dos outros, em vez de se focar um pouco mais nas nossas construções de verdade, né? Mas aí, gente, aplicando um pouco essa ideia à nossa disciplina, o empreendedor, pessoal, acima de tudo, é alguém que resolve problemas. O empreendedor é alguém que não está satisfeito com como as coisas são, mas ele quer alterar o funcionamento de algo para que aquilo ali melhore. Acima de tudo, pessoal, o empreendedor é um resolvedor de problemas. E pensando em problemas, a metáfora da caverna nos convida a questionar a nossa realidade. Será que eu estou acomodado em correntes? Será que eu estou deixando que a projeção que os outros fazem da realidade afetem a minha percepção dela? E aí eu trouxe para vocês um Thomas Edison brasileiro, né? Esse camarada aí, ele literalmente inventou um modelo de lâmpada genial. O que é que ele fez? Ele percebeu que o galpão que ele trabalhava precisava de iluminação durante o dia. E ele não queria gastar com isso, então ele pegou uma garrafa PET, colocou cloro, colocou água, fez um furo no telhado e, como vocês estão vendo aí, ó, ele economizou energia elétrica e conseguiu iluminação própria. A partir de quê? Ele tinha um problema, ele percebeu que esse problema precisava de uma solução criativa e ele atravessou o conceito que outras pessoas tinham de simplesmente colocar lâmpadas.
ele foi além da ideia de lâmpada. E aí, esse exemplo é bem legal para a gente, porque é um tipo de inovação dentro das empresas hoje em dia que estão muito próximas da nossa realidade, né? Isso tem uma relação direta com o que a gente pode fazer nos empreendimentos e na nossa vida cotidiana, buscando soluções criativas para resolver problemas complexos. E aí, pessoal? Aproveitando essa reflexão de problemas complexos, eu trouxe para vocês no segundo texto, na segunda aula, uma reflexão sobre a diferença entre empreendedor e administrador. Alguém pode falar alguma coisa sobre isso para mim? O que é que vocês sentiram assim com a diferença entre um e o outro? Ninguém tem nada a dizer sobre isso? Acho que empreendedor é algo que a gente cria, né? A gente se torna, algo que a gente cria, a gente se torna empreendedor daquilo que a gente cria. Tem a ver com E o isso, administrador E administrar? O que é o administrador? é tipo uma organização, né? Eu vou organizar o que eu criei. Certo. Então você está separando uma perspectiva que o empreendedor cria e o administrador cuida. É isso? Isso. Alguém mais concorda com essa ideia? Eu acho assim, empreender é alguém que vai lá, deposita seu dinheiro, né, para algum produto ou serviço, e administrar está uma questão mesmo interna, onde ele vai tomar decisões, vai gerenciar a questão de processos da empresa, entendeu? Vai analisar relatórios, algo mesmo interno. Empreender, eu acho que é mais depositar algo, a confiança sobre um produto ou um serviço, mais ou menos assim. Né? Eu gostei da tua definição. Se você olhar bem, ela não entra em conflito com a que a gente falou agorinha, né? Em uma perspectiva mais explicativa, você colocou o administrador como alguém mais da gestão, alguém mais do dia a dia, que analisa relatórios, gerencia funcionários, enquanto o empreendedor tem uma relação mais com a criação. Ele tem muito mais a ver com a ideia da coisa. É mais ou menos isso? Isso, justamente. Show. Alguém tem algo mais a colocar sobre esse tema? O administrador é aquele que administra os empreendimentos, né, no caso? Sim, sim, sim. Mas a gente precisa dar uma definição mais clara sobre o que seria essa administração, né? Essa palavra em si significa tendência para ad, no sentido de tendência, minister, no sentido de subordinação. Então, o administrador não necessariamente vai ser o dono da coisa. O administrador... Já ia falar isso. Como? Perdão, repita? Eu já ia falar isso, porque tipo assim, eu trabalhava lá no meu pai administrando a empresa dele. Necessariamente eu não seria a dona de lá, mesmo sendo filha. Perfeito. Não necessariamente. E aí, eu aproveito esse gancho para dizer o quê? Uma coisa não necessariamente significa que não pode ser a outra. Você pode ser empreendedor e ser administrador? Sim. E o ideal é justamente isso. Porque a tendência geral é que o empreendedor seja alguém com muito mais paixão pelo que faz. Enquanto o administrador seria um pouco mais racional, seria um pouco mais pé no chão, aquela pessoa que dá um passo de cada vez, aquela pessoa que planeja as atividades, e não aquele cara do mão na massa que muitas vezes emprega muito mais emoção do que razão naquelas coisas que fazem. E aí, gente, a gente vai conversar muito mais sobre isso ainda. Eu não quero cravar uma definição fixa, porque é muito importante que vocês entendam esses conceitos como complementares.
O ideal é que vocês terminem o curso um pouco administrador, um muito empreendedor, ou vice-versa. Vocês não precisam escolher entre um ou outro. E para isso, vocês têm que compreender os papéis de cada um. Os papéis a respeito do que se espera que um administrador faça. E as habilidades que se esperam que eles tenham, tanto o administrador quanto o empreendedor. Papel tem uma relação com expectativa que se faz daquela pessoa, e a habilidade tem relação direta com o que ela sabe, o que ela não sabe fazer. Hoje, inclusive, existe um debate muito interessante sobre as habilidades hard, aquelas coisas mais palpáveis, você saber fazer uma planilha, você conseguir escrever um planejamento de um projeto, e aquelas habilidades mais soft, que tem uma relação direta com relações interpessoais, como, por exemplo, você conseguir gerenciar equipes, você liderar times, e você, de alguma maneira, ter carisma nesse exercício de habilidades de liderança. Essas habilidades soft são muito mais difíceis de se desenvolver, mas eu ouso dizer que são, de fato, as que mais diferenciam os profissionais hoje. Eu tenho certeza que vocês conhecem uma ou várias pessoas que são gênios em fazer cálculos, por exemplo, levantar pesos e coisas mais palpáveis. Mas essas pessoas talvez não saibam nem dar um bom dia, talvez não saibam nem tratar bem um garçom, talvez, enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Não necessariamente ter habilidades hard, saber fazer algumas coisas, significa que você vai ser ótimo, você vai ser bom em gerenciar empreendimentos. E aí está a mágica da administração. E aí está o exercício máximo dela de conciliar, otimizando interesses coletivos. E aí, gente, para a gente conseguir conciliar esses cenários, conciliar esses interesses, a gente tem que compreender o chão que estamos pisando, ou o mar que estamos navegando, como eu comecei a aula de vocês. E eu queria apresentar hoje algumas coisas sobre o nosso cenário nacional. Hoje, a gente tem um país economicamente desaquecido. E é muito importante que a gente compreenda o papel do nosso governo nesse sentido, porque algumas medidas econômicas minimizaram para que a gente não caísse ainda mais, ainda que a gente tenha uma série de, digamos, questionamentos e medidas que deveriam ter sido diferentes. O fato é que a gente poderia ter caído ainda mais. Não caímos devido às reservas que tínhamos. Não caímos devido a algumas coisas que aconteceram no cenário mundial e outros países que saíram ainda pior quando o assunto é economia. Infelizmente, quando o assunto é saúde, não sei se vocês viram a notícia acho que foi de ontem, mas a gente hoje é o número 1 em mortes no mundo, né? O epicentro da pandemia hoje é o Brasil. Infelizmente, estamos passando por isso. Mas eu não quero fazer juízo de valor sobre isso. Eu gostaria simplesmente de apresentar algumas informações econômicas, ainda que alguns aspectos políticos tenham relação direta com isso. Exemplo prático. Nossos juros hoje está a 2%. Alguém sabe me dizer o que é que significa os juros baixos na nossa economia? Uma taxa Selic de 2%. Alguém sabe dizer o que é que significa isso? Empréstimos vão ficar mais baixos? Empréstimo o quê? Os empréstimos ficam mais baixos? Ah, não. A taxa, no caso, caiu, né? É por aí mesmo, você estava acertando. É por aí mesmo, Rocha. No caso, os produtos também caem? Veja, calma. Ou não? Ou tem aquela estratégia, né, de aumentar? Eu acho que tem. Desculpa, pessoal, meu telefone tocou aqui. Eu vou colocar no modo avião para não acontecer mais. Andresa que falou? Foi. Andresa, vamos lá. Juros baixos. O que é que significa dizer que os nossos juros estão baixos? Significa dizer que o dinheiro está mais barato. Como assim, professor? A gente compra dinheiro? Sim. O que os bancos fazem, basicamente, é vender dinheiro.
E para vender dinheiro, eles pegam dinheiro emprestado entre eles. Eu estou falando das operações de curtíssimo prazo que existem entre os bancos. Eu estou falando de grandes bancos. E aí o que acontece? Eles pegam dinheiro emprestado entre si, o dinheiro circula desta maneira e essas operações de curtíssimo prazo têm um custo. E quem é o fiador desse custo é o governo federal. E aí o que acontece? Quanto mais baixa a taxa Selic, mais baixo o valor que esses bancos pagam entre si para fazer essas operações. Fazendo essas operações, o custo que esse banco tem, naturalmente ele repassa para o consumidor. Não repassando ou repassando menos para o consumidor, acaba que você com isso estimula o consumo. Além disso, você, investidor pequeno, médio ou grande, você tendo juros baixos, a sua tendência é não deixar o seu dinheiro parado. Você quer investir ele em empresas, por exemplo. Você quer tirar ele da poupança, porque rende ainda menos. E aí você quer fazer o dinheiro circular mais. Por isso que os juros baixos aquecem um pouco mais a economia. Inclusive, essa medida dos juros baixos pode-se dizer que foi uma das coisas acertadas que o governo federal fez. Ainda que a gente tenha algumas reticências sobre o jeito ou como isso foi feito, é fato que o nosso PIB não caiu ainda mais porque estamos com juros baixos. No entanto, nós temos hoje uma inflação em alta. Eu peço até desculpas, porque é o seguinte, por que eu estou pedindo desculpas? A nossa inflação é baixa se a gente considerar o histórico inflacionário do nosso país, certo? Mas uma inflação de 5,2% não é uma coisa que a gente pode dizer que é uma brincadeirinha de tica e não afeta o nosso orçamento, não, certo? Por isso que eu estou pedindo desculpas. Nos últimos 12 meses, segundo o IBGE, a gente teve uma inflação de 5,2%. Professor, mas eu vi que a gasolina aumentou mais de 50%. Veja, o aumento da gasolina é uma coisa, o aumento da inflação não necessariamente é a mesma coisa. Inflação é o aumento generalizado dos preços. Quando aumenta só a gasolina, não se fala em inflação. Quando aumenta tudo, aí sim a gente se fala em inflação. Certo? Então, percebam que uma coisa se conecta com a outra, porque a partir do momento que eu tenho juros baixos, eu tenho o consumo estimulado. A partir do momento que eu tenho o consumo estimulado, quando eu tenho mais oferta de dinheiro no mercado, acaba que esse dinheiro acaba perdendo um pouco o seu valor. E isso faz com que a inflação suba também. Veja, existe uma lei zero no mercado que vocês precisam entender de cara. É a lei da oferta e da procura. Alguém pode me explicar o que é essa lei da oferta e da procura? Sim, quanto mais escasso um produto, mais ele tende a aumentar o preço. Show! Por quê? Porque a gente tem uma tendência a valorizar o que não temos. Quanto mais difícil obter uma coisa, mais caro estamos dispostos a pagar por ela. Isso nem sempre tem relação com a facilidade de se extrair aquele produto. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, voltando lá para fundamentos em administração. Eu já falei isso para vocês umas 70 vezes, mas vale a pena dizer de novo. Paradoxo da água e do diamante. O que é mais caro, água ou diamante? Diamante. O que é mais importante para a nossa sobrevivência? É óbvio que é a água. Então, o preço das coisas tem uma relação direta com oferta e procura. Por que a gasolina está cara? Alguém pode me dizer? Ei, professor, é que nem a fralda que eu compro para minha filha. É uma coisa que ela precisa, mas é uma coisa que está muito cara, viu? Por causa da demanda. E a gente tem que comprar. Fazer o quê? Não é deixar os meninos sem fralda, né? Sei como é isso. É. Inclusive, recomendo umas promoções boas na Amazon, viu? Dá uma olhadinha lá. Ela não tá me pagando nada não, mas vale a pena. Estou comprando por lá. E aí? Por que a gasolina tá cara? Ah, show. Vou dar uma olhadinha lá. Dá uma olhada, dá uma olhada.
Por que a gasolina está cara? Alguém sabe me dizer? Ninguém sabe me dizer porque a gasolina está cara? Além, Porque, Pode falar. pode falar, Ângelo. não, pode ficar à vontade. Eu ia fazer só uma brincadeira. O senhor quer um motivo além de ter vendido o pré-sal, né? Ah, então. Muito bem, muito bem. Gostei da provocação. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que compreender que esses fatores macroeconômicos não têm uma só explicação. Há um conjunto de fatores que explicam esse aumento da gasolina atual. Um deles, inclusive, tem relação com o fato de estarmos importando petróleo e não investindo em tecnologia nacional. Estamos, inclusive, vendendo uma série de patrimônios do Brasil, né? O pré-sal é um exemplo prático disso. Mas, assim, por que a gente está fazendo isso? A gente tem que resgatar e não ter memória curta. A Petrobras é uma empresa que há 3 anos bate recorde de lucros na Bolsa de Valores. Os resultados financeiros delas, a cada ano, são melhores, mas a empresa tem um endividamento altíssimo. A empresa, inclusive devido a decisões erradas, desde a era Dilma, que a gente ficou com 70 bilhões de déficit da Petrobras, desde essa época, essa empresa tem um déficit que precisa ser cumprido. Ela precisa se repaginar e, para isso, ela precisou vender uma série de ativos. Nessa venda de ativos, o que é que aconteceu? Ela começou a perder a capacidade produtiva. É como se você tivesse uma empresa de táxi e você tivesse uma dívida altíssima. E para suprir essa dívida, você começa a vender o quê? Os seus aparelhos de táxi. E você vai quitando essa dívida. Surpresa! Você perde sua capacidade operacional e consegue, com isso, gerar menos dinheiro. Compreendeu como isso não é fácil? Não se resolve com uma canetada. Se você pensar, inclusive, que o nosso combustível tem uma relação direta com o dólar. Por quê? Porque hoje a gente compra combustíveis. Não conseguimos produzir o combustível necessário para o nosso consumo interno. Então a gente compra lá fora. O nosso combustível hoje também é dolarizado. Lá fora o dólar está caro. Por quê? Oferta e procura, pessoal. Quanto mais difícil conseguir uma coisa, mais cara ela é. E o barril de petróleo está altíssimo. Isso faz com que a gente precise pagar mais caro no preço da gasolina. O que é que o nosso governo federal tem que fazer? Não repitam o discurso simples, o discurso simplista, que não tem nenhum tipo de profundidade, e dizer, o governo federal tem que segurar o preço da gasolina. Isso vai quebrar uma série de acordos internacionais. Isso vai fazer com que o governo federal, o mercado brasileiro, perca a confiança do investidor. Isso vai gerar uma fuga de capitais em massa daqui. Como é que se resolve isso? Não é a golpe de espada. Há uma série de medidas que têm que ser feitas antes da gente dar uma canetada. E a gente vivenciou uma canetada presidencial para segurar o preço da gasolina, que acabou derrubando uma presidente e gerou toda essa cachorrada que vocês estão vivenciando aí. Isso tudo que eu estou falando para vocês, pessoal, não é juízo de valor em que eu quero defender A ou B. Eu trouxe fatos para vocês. A interpretação deles vai muito de leituras supervenientes e algumas explicações que, se a nossa aula fosse só sobre isso, eu precisaria dar. Mas eu tenho que avançar nesse conteúdo. Se vocês quiserem conversar mais sobre isso ao término da aula, eu fico aqui e a gente fala mais. Posso avançar ou querem falar mais alguma coisa antes disso? Antes de eu continuar o conteúdo? Pode avançar. Show! Vamos lá. Isso daqui, pessoal, é a informação oficial do IBGE, né? 5,2% de inflação e a nossa taxa de juros básica a 2%. Essa informação é do Banco Central, certo? Essas informações são oficiais e diferente dessas outras que eu vou trazer agora para vocês.
Agora a gente vai conversar um pouco sobre o cenário mundial. Como eu comentei para vocês agorinha, eu gosto muito dessa aula porque ela passa pelo cenário global. 2 vezes por ano eu atualizo essas informações. E eu já tenho feito isso há uns 4, 5 anos. E uma coisa que é clara para mim é o quanto, no cenário mundial, banco dá dinheiro. E o que é que eu quero dizer com isso? Vejam, as maiores empresas, as marcas mais valiosas do mundo em 2020, segundo a Forbes. E daqui a pouco eu vou trazer uma informação um pouco diferente disso, mas você muda a fonte de pesquisa, muda alguns parâmetros principais, mas os players são basicamente os mesmos. A empresa mais valiosa do mundo é um banco chinês. A segunda mais valiosa do mundo é outro banco chinês. A terceira mais valiosa do mundo, adivinhe, banco de novo, mas americano. A quarta empresa mais valiosa do mundo, a Berkshire Hathaway, uma empresa americana, um conglomerado de investimentos. Em quinto lugar, a gente tem o quê? Petróleo. Estava demorando. Em sexto lugar, adivinha? Banco de novo. Em sétimo, olha aí. Não trouxe a sétima, perdão. Mas eu acho que vocês já entenderam as 5 principais. Das 5 principais, a gente tem banco em 3 delas. E a quarta, Berkshire Hathaway, é uma empresa financeira também. Não é um banco, mas se encaixa nessa reflexão de investimentos. A gente tem uma empresa conhecida, segundo a Forbes, conhecida nossa, né? Em nono lugar, a maçãzinha da Apple. A Toyota está lá em 11ª e o nosso querido Google em 13º. 15º, Microsoft. Certo? Essas informações são da Forbes. E aí eu vou trazer outra pesquisa agora para vocês e eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor de vocês verem. O que é que a gente tem? Aqui já é outra fonte de consulta, é a Brand Finance Global, que pesquisa as 500 marcas mais valiosas do mundo. Você muda alguns padrões de pesquisa. Você muda dando mais atenção a potencial de crescimento. E aí você tem um cenário um pouco diferente, mas os players são basicamente os mesmos. Em primeiro lugar, a maçãzinha da Apple. Inclusive, já tinha 3 anos que ela estava amargando um 3º lugar. Agora ela assume o primeiro. Segundo lugar, a Amazon. Terceiro lugar, Google. Quarto, Microsoft. Quinto, Samsung. E aí, o que eu chamo a atenção para vocês, em potencial de crescimento, o banco já cai para 7º, 8º lugar. E é um banco chinês. É aquela mesmo que vocês viram lá em primeiro lugar, viu, gente? O que é que eu quero dizer com isso, pessoal? A gente tem um mundo que está mudando bastante. A gente tem um cenário de potencial de crescimento para as empresas de tecnologia. E não se engane, esses bancos que a gente viu aqui nos primeiros lugares, eles usam ferramentas tecnológicas para potencializar, para maximizar os seus investimentos. E aí, gente? Vamos falar um pouquinho das 4 brasileiras que são citadas, que eram citadas, pelo menos, nessa lista, né? Ano passado, eu trouxe os 4 bancos principais fazendo parte dessa lista. Esse ano, 2 deles caíram fora. Itaú é a empresa brasileira melhor colocada, em 301. Ano passado, ela era 298, já foi 296. E o Banco do Brasil, em 492. Ano passado era 461. Caiu algumas posições, né? Bradesco e Caixa estavam nessa lista e caíram fora. Afinal, foram instituições que não se saíram tão bem quanto seus concorrentes Itaú e Banco do Brasil. O que é interessante é que a gente nota no Brasil que banco continua no auge, né? Aconteça o que acontecer, acaba que o banco sempre acaba lucrando mais do que a gente espera, né? E aí essa consultoria global, ela traz os ramos e os maiores valores de mercado, os maiores valores de crescimento.
E como eu já falei, tecnologia é o maior deles, concentrando cerca de 14% das maiores empresas entre as 500. E aí você tem, em segundo lugar, empresas de insumos, terceiro banco, quarto, empresas de mídia, automobilísticas, telecomunicações, seguro, gasolina, engenharia, serviços comerciais, enfim, gente. Nós temos esses ramos como os principais competidores no cenário global. E aí eu trouxe um top 10 das maiores empresas, segundo essa consultoria do valor de marca. Perceba que aqui é uma pesquisa diferente da que a Forbes fez. A Forbes se focou muito em aspectos patrimoniais e a quantidade de cacau. Já aqui, o valor da marca considerou muito mais o potencial de crescimento. Inclusive, ele colocou o Facebook entre as 10 maiores empresas, ainda em valor de marca. Ok sobre isso? Alguma dúvida? Aqui é só uma apresentação, né? O que é que fica claro ou deveria ficar claro para vocês? Tecnologia é o futuro. E eu vou dizer, eu vou até melhorar essa frase. Tecnologia é o futuro também, porque já é o presente. A gente já tem vivenciado uma era tecnológica. Quer nós gostemos disso, quer não. E a gente tem duas oportunidades, duas escolhas a fazer. Ou a gente embarca no trem e se capacita mais do ponto de vista de recursos tecnológicos, compreendendo o uso de algumas ferramentas. Por exemplo, essa coisa do trabalho remoto, aulas remotas e um meio de ensino um pouco mais autônomo, ou a gente vai simplesmente ser atropelado por esse futuro. Infelizmente, eu não quero dizer que a gente só vai ter ensino dessa forma que estamos tendo agora, mas é uma tendência cada vez maior, pelo menos em nível de mundo, a gente investir mais em ferramentas que maximizem o trabalho e o uso do tempo para o trabalho. E aí, gente, uma explicação um pouco sobre o nosso cenário de 2020 na Bolsa de Valores. Eu não consegui a informação, ainda não foi atualizada do ano passado para cá, dos maiores lucros das empresas nacionais. E eu até consegui, mas de uma fonte um pouco diferente da que eu gosto de utilizar. Eu gosto de usar fontes oficiais. Quando eu vou fazer essa aula, eu sempre mostro o B3, que é o site oficial que divulga informações financeiras. Eu consegui outra fonte que eu vou já mostrar a vocês. Mas isso daqui é consolidado, é pacificado. Quais são as ações que mais lucraram no Ibovespa no ano de 2020? Em primeiro lugar, Companhia Siderúrgica Nacional. A explicação aqui é simples. O dólar. A gente teve uma série de variações quanto ao aço e a CSNA, Companhia Siderúrgica Nacional, ela teve um crescimento de 126%. Gente, isso é muita coisa. Muita coisa mesmo. Se você tinha uma ação da CSNA a R$13 lá para abril, mais ou menos, ela terminou o ano valendo cerca de R$80, R$90. Isso é muita variação, porque estamos falando de uma ação. É muita coisa. Enfim, aí em segundo lugar o EG, que é uma empresa que se dedica a componentes elétricos, motores e tudo mais. PetroRio, Magazine Luiza, gente, cresceu absurdamente, viu? Falando em crescer absurdamente, na verdade, eu acredito que eu falei besteira sobre a CSNA. Deixa eu só confirmar aqui, para eu não passar a informação errada para vocês. A CSNA, na verdade, não terminou o ano valendo uma ação a R$90. Ela teve um desempenho um pouco diferente disso. Mas eu vou consultar já aqui para não falar besteira para vocês, certo? E aí, gente, continuando, Bradespar, que é uma empresa de investimentos do Bradesco, cresceu absurdamente. Ó, tá aqui, estou dizendo que eu falei besteira. Companhia Siderúrgica Nacional, nos 6 meses atrás, mais ou menos lá para dezembro,
ela estava valendo R$ 30,40. Mas ainda assim, pessoal, é um crescimento de mais de 100%. Isso é muita coisa se você olhar em uma perspectiva de gráfico. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas eu fiquei com isso na cabeça, por isso que eu parei a aula para dar esse esclarecimento. Voltando. Companhia de Investimento Bradespar, Vale do Rio Doce, Uzi Minas, ou seja, mineradoras aí a famosa B3, Suzano, que é uma empresa de papel, e Localiza Rente a Car, que é uma empresa de aluguel de carros. Veja no cenário nacional como nós temos uma coisa mais diversificada. Veja, quem diria que entre as 10 ações que mais iam lucrar no Brasil, a gente tem uma empresa de celulose, que é a Suzano. Celulose, gente, ela não vende só papel, mas são produtos basicamente feitos disso. E aí, o que é que nos ensina sobre essas informações? Não interessa o ramo que você está. O que interessa é a maneira de você gestar a sua empresa. A prova disso é que Magazine Luiza, por exemplo, cresceu mais de 100%, enquanto alguns de seus concorrentes não chegaram nem a 40% de crescimento, inclusive no cenário de auxílio emergencial, numa economia um pouco mais aquecida, como a gente vivenciou lá para julho, agosto, e aquele período em que a gente teve um certo respiro do ponto de vista econômico no Brasil. E aí, gente, eu repito, essas informações aqui não têm relação com as empresas que mais lucraram no ano. Eu estou falando do crescimento percentual. E há uma série de nuances nos balanços patrimoniais da Bolsa de Valores, e aqui caberia uma explicação mais aprofundada que vocês talvez vejam com mais profundidade no terceiro semestre lá em administração financeira. Mas o fato é que, do ponto de vista de crescimento percentual, essas foram as 10 melhores ações de 2020. E aí aqui tem as 10 piores, segundo o Trademap e o Invest News, que foram as fontes que eu colhi essas informações. Veja que a gente tem uma empresa de aviões, uma empresa educacional, que é a Cognita, uma empresa de seguros, uma empresa de roupas, uma empresa de turismo, que turismo, inclusive, é até meio óbvio, né, considerando o cenário pandêmico, duas empresas aéreas, que vão na mesma linha da CVC, uma empresa de supermercado e uma empresa de alimentação. Veja que, mais uma vez, a gente tem ramos bem distintos entre si. Por mais que no cenário econômico e na competição geral de mercado tenhamos certas tendências de crescimento de um lado e decrescimento do outro, queda do outro, a gente tem empresas no mesmo setor que têm distinções quanto a desempenho significativas. E o que é que eu quero dizer com isso? O Nubank, por exemplo, é uma das empresas que mais tem crescido no Brasil, apesar de ela ainda operar dando prejuízo, porque ela reinveste tudo que ganha. Paralelo a esse cenário de ressignificação do Nubank, nós temos uma empresa de pagamento como a Cielo caindo e caindo e caindo. Por razões diferentes, mas basicamente por falta de percepção e decisões administrativas erradas em meio a esse cenário que temos vivenciado. Então, as habilidades, os níveis estratégicos e as habilidades conceituais que vocês viram lá no primeiro semestre em Fundamentos de Administração se aplicam perfeitamente a esses chefes de grandes empresas. O CEO dessas empresas que mais caíram provavelmente foram aqueles que tomaram decisões não tão acertadas frente à competição desse cenário que temos vivenciado. Faltou o quê? Faltou estudo? Não. Grandes estudiosos também se equivocam. Estratégias de grandes empresas também muitas vezes fazem com que ela erre, né? Isso faz parte desse cenário. Às vezes uma aposta feita errada, um relatório que não foi corretamente lido, isso ocasiona grandes prejuízos empresariais. E aí, gente, como eu estava falando para vocês, eu gosto da informação oficial.
Esse daí é de um site chamado Meus Dividendos. Eu gosto de tirar essas informações da B3, mas em nível de curiosidade para vocês, aí estão as empresas que, segundo essa fonte, o meudividendos.com, foram as empresas que mais lucraram no ano de 2020. Petrobras, vocês percebem aí, sempre no topo. E esse mesmo resultado de lucro líquido, ela tem desempenhado mais ou menos esse mesmo resultado nos 2 anos anteriores. A Petrobras só dá lucro nos últimos anos. E aí você fala, como é que uma empresa que só dá lucro deve tanto? São informações contábeis e financeiras que vocês vão ver com mais profundidade lá no terceiro semestre. Mas aí, gente, eu vou dar um spoiler. Você ter uma geração de fluxo de caixa positiva não significa que você está com níveis de endividamento adequados. Muitas vezes a empresa se endivida para conseguir alavancar, para conseguir fazer melhores investimentos, e isso faz com que ela precise amargar alguns anos tendo prejuízo por estar pagando essas dívidas. Essa é uma das possibilidades entre várias que existem nesse cenário de finanças, certo? Posso avançar, gente? A coisa ficou meio abstrata, né? Estou ouvindo vocês falando pouco ou nada. Tem alguém aí ainda, meu Deus? Tem sim. Minha professora, eu não estou participando porque eu tenho um som aqui no vizinho. Ah, Maria, que está incomodando muito. Gente, eu trouxe agora um mapa das empresas no Brasil. Essa informação é oficial do Portal do Empreendedor. Hoje, nós temos no Brasil um volume altíssimo de empresas. Vocês percebem aí mais de 20 milhões de empresas. E aí, dessas, quase 70% são de empreendedores individuais. O que é que significa isso? Significa que 70% das empresas brasileiras são compostas por uma empresa de uma pessoa só, que é um empresário individual, que ele pode ser microempreendedor ou não. Essas micro e pequenas empresas, ainda que elas sejam um volume maior, elas movimentam um pouco menos do percentual da nossa economia, naturalmente, né? Afinal, não dá para você... Se você juntar 100 microempreendedores, você não calça chuteiro de uma Petrobras da vida, né? Que gera na casa dos bilhões. Mas o fato é que, em número de empregos, as micro e pequenas empresas são responsáveis por mais da metade dos empregos formais do nosso país. Entre 2006 e 2019, foram gerados 3,5 milhões de empregos. Isso significa quase 30% da nossa economia. O nosso PIB, ele depende muito das micro e pequenas empresas. Elas são um percentual altíssimo da quantidade de empresas existentes no nosso país. Esses números que vocês estão vendo no gráfico diz respeito ao percentual de crescimento dos empregos formais. Os empregos informais, você percebe uma queda porque as pessoas estão se legalizando cada vez mais. E se legalizar é importantíssimo. Nós vamos conversar sobre isso em aulas posteriores. Mas há muita vantagem em ter um CNPJ se você deseja ter operações empresariais de maneira séria. Vamos conversar sobre isso em outro momento. Mas por que essas empresas são tantas? Porque elas, sendo menores, elas conseguem dar respostas mais rápidas. Fazendo uma comparação, é como se você tivesse uma Petrobras da vida sendo um transatlântico, grandão, pesadão, para tomar uma decisão estratégica, tem que reunir todo um conselho, mobiliza todo o país, críticas e o escambau, quando, na verdade, a bodega do seu Zé é um jet ski. Ele simplesmente muda de rota, muda de rumo, percebendo que vai por aquele ou aquele outro caminho. E aí eu trago o conceito de startup, segundo o Sebrae. Startup é o quê? Um grupo de pessoas que trabalham numa ideia inovadora, em um ambiente de certeza.
Basicamente, é um grupo de pessoas que tem uma ideia de negócio diferenciada. E aí, além disso, eu trouxe nesse gráfico aí o número de empregos gerados, né? Você percebe a linha azul aí, a quantidade de empregos gerados pelas micro e pequenas empresas em crescimento, enquanto na linha amarela as médias de grandes empresas em decadência. A geração de empregos no país hoje passa pelas micro e pequenas empresas. Esse aí é outro gráfico sobre o rendimento dos empregados e empregadores. Isso aí também foi uma pesquisa feita pelo Sebrae. Essas informações são de 2001 até 2015. E você percebe que, em média, os empregadores, ou seja, quem tem empresa, tem uma renda até 3 vezes superior à renda dos empregados. E por que essas pessoas empreendem? Quais são os benefícios para isso? Em geral, as pessoas que responderam sobre isso disseram que queriam manter a renda ou ter uma independência financeira. 57% dos respondentes que refletiram sobre por que era interessante empreender. Isso aí é outro gráfico sobre a taxa de empreendedorismo do Brasil e você percebe, mais uma vez, que ela está em crescimento entre 2002 e 2019. E aqui, pessoal, tem uma informação, uma das principais que eu queria trazer para vocês hoje. E eu vou dar um tempinho para vocês olharem para esse gráfico. Perdão, para essa tabela. Você percebe aí o quê? Aí é a taxa de sobrevivência das empresas a cada 2 anos. Existia um número altíssimo de empresas que não conseguiam sobreviver a 2 anos de existência. A média do Nordeste, em 2008, de empresas que conseguia, depois de 2 anos, continuar de pé, era de 49%. Esse número, gente, é altíssimo. Isso significava dizer, em 2008, que mais da metade das empresas que nasciam não chegavam aos 2 anos de vida. Esse número, em 2012, chegou a 76,1%. Eu tentei encontrar um estudo mais atualizado, né? Essa informação aí, esse estudo é de 2012, e o Sebrae ainda não atualizou esses dados. Quando a gente parte para o Ceará, a gente tem uma taxa de 74,8% das empresas que continuam vivas após 2 anos de existência. E o que é que faz uma empresa morrer, professor? Segundo esse estudo do Sebrae, entre os vários fatores possíveis, tem a ver, esses aí são os principais. A falta de experiência do empreendedor naquele ramo, o tipo de ocupação que ele tinha, muitas vezes ele faz aquele negócio como bico, ele se dedica mais a outra coisa, a motivação dele para abrir o negócio, a existência de um plano de negócio, a gestão desse empreendimento, a capacitação desses gestores, desses empreendedores, esses fatores contribuem significativamente para a taxa de mortalidade das empresas. E isso é muito importante para vocês, para nós que estudamos administração. Porque todo mundo aqui, eu tenho certeza que conhece um ou vários empresários que não sabem nem escrever o nome. E existe, de fato, pessoas que são pontos fora da curva. São pessoas empreendedoras natas, que nunca estudaram, nunca passaram por uma academia, mas conseguem, na prática, fazer decisões acertadas do ponto de vista comercial. Mas se você for olhar bem, isso é exceção à regra. O mais natural, o mais comum é você se capacitar, você adquirir esses conhecimentos e, a partir desse conhecimento, você empreender. A bodega do seu Zé pode lucrar até 10 mil reais por mês. Mas será que, se ela não tiver um plano de negócios, se ela não for bem gestada quanto ao fluxo de caixa, se tiver decisões administrativas corretas e um administrador lá botando ordem na casa, será que ela não pode lucrar 100 mil em vez de 10 mil? É isso que precisa ser considerado. Nós devemos dar atenção ao nosso campo de estudo e não fazer uma referência à ignorância. O conhecimento está aí para nos ajudar nas nossas decisões administrativas.
Existem ferramentas administrativas justamente para nos auxiliar a ter melhores resultados. O emprego destas, muitas vezes, aqui não é bem feito e isso acaba por prejudicando. Gente, uma das perguntas principais para essa noite de hoje é essa. Me ajudem. O que é gestão? Alguém aí ainda? Eu acho que é, não sei se é isso, mas eu acho que é você gerir, a capacidade de gerir seu negócio, a capacidade de tomar decisão. Eu acho que é algo por aí. Capacidade de gerir, tomar decisões. O que mais? Administrar. Gostei. Gerenciar algo. Gerenciar, concordo. O que mais? Quando fala em gestão, eu sempre lembro de equipe, né? A gestão. Equipe. Isso aí é gestão? Sim. É o tempo que a gente está gerenciando aquele, como é que diz? Aquela empresa. Certo. Gestão, de fato, tem a ver com isso. Mas o que é que essa imagem tem a ver com gestão? Ela está gerando um bebê, né? É a gente Da gerar vida. uma empresa. Da vida. Cuidados, pessoal. A palavra gestão tem uma raiz em comum com gestação, que, por sua vez, tem um significado relativo a cuidados. A gestão vai ter uma relação direta com os cuidados que se tem para com algo. Assustar outro, cacete. Desculpe, meu cachorro aqui. Eu estava falando sobre gestão e cuidados, né? Então, gestão tem uma relação direta com gestação, que diz respeito diretamente a tomar cuidado com algo. E isso tem uma relação direta com essas outras imagens que vocês estão vendo. Do mesmo jeito que você tem a necessidade de cuidados com o teu ganha-pão, você tem que ter uma atenção para com o futuro dele. E eu não quero colocar como mais importante, gente, não me entendam errado. Não estou querendo colocar a geração de vida e um dom incrível que uma mulher tem de dar parte de si para criar uma coisa nova, uma criança. Não estou comparando isso de maneira leviana com o ato de gerenciar um negócio. Mas eu quero que vocês compreendam que a gestão, os cuidados que o administrador tem uma relação direta com dar uma parte de si para o que você está gerenciando. Tem uma relação direta com o que o empreendedor faz, com a paixão que ele coloca. A paixão que o empreendedor tem no seu negócio tem uma relação direta que muitas vezes se inspira na paixão que uma mãe tem na hora de gerar uma vida. E eu repito, não quero que vocês entendam que eu estou colocando uma coisa como comparável à outra. Gerar uma vida é a coisa mais incrível que alguém pode fazer. Mas cuidar de uma empresa tem uma inspiração com esse ato de amor que se tem com o cuidado que você faz para gerar uma criança. E não é à toa que a gente fala que uma empresa é uma outra família quando você tem que dedicar atenção, dedicar seu sangue mesmo para fazer com que aquela empresa não vá para o buraco. E aí, eu queria encerrar esse nosso encontro de hoje com essa reflexão. E nesse quesito, eu gosto de dizer muito que nós não somos simplesmente médicos de empresa.
nós somos cuidadores de organizações. Nós, enquanto administradores, temos o dever de cuidar dos empreendimentos que, de alguma maneira, eles caem na nossa mão. Nós temos uma obrigação ética, uma obrigação moral de dar tudo de nós para cuidar da gestão desses empreendimentos. E esse exercício passa por aplicar as habilidades hard que aprendemos com a técnica administrativa, mesclado com a nossa capacidade soft, a nossa capacidade de gerenciamento, interrelações pessoais, a nossa capacidade de cuidados e de geração de vida e o emprego das melhores práticas para fazer os negócios irem adiante. Com essa reflexão que eu termino esse nosso encontro de hoje, e eu queria abrir para dúvidas, se vocês tiverem algum questionamento antes da gente encerrar o nosso encontro de hoje. E aí, gente? Tudo beleza. Ótima aula. Espera só um pouquinho, para eu tirar um print aqui de quem estava presente. Só um pouquinho. Professor, eu ia perguntar, não entendi o que você colocou da presença lá no hoje. Ah, ótimo. Eu ia até falar sobre isso.